tema da nossa live é como cuidar da sua saúde mental nesse período de quarentena, né? Então a gente convidou a psicóloga da escola, Marcela Dantas. Olá. E ela veio aqui para responder assim 3 perguntas essenciais que eu acho que está todo mundo buscando uma resposta para essas 3 perguntas. E aí ela vai nos responder assim que a gente terminar ou durante a resposta da Marcela. A gente conta com a interação de vocês, manda com um like, pode mandar coraçãozinho, dizer que tá com saudade da tia Cristina, da tia Marcela. E a gente conta também com as perguntas dos papais, das mamães que estiverem nos assistindo para interagir conosco, que vai ser muito importante a participação de vocês, mesmo aí de longe, tá bom? Vamos lá. Marcela, eu acho que a principal pergunta que todo mundo te faz ao saber que você é psicóloga, de como que você pode nos ajudar nesse momento, eu acho que você já, desde quando começou a quarentena, já está cansada de ouvir, é o que fazer nesse tempo de quarentena em casa. Então, boa tarde para vocês. É muito importante a gente fazer um plano, uma rotina de hábitos, de atividades que a gente pode fazer nesse período. Tanto para o adulto quanto para a criança, para o adolescente, seja quem estiver em casa. Então é importante que você elabore um plano, faça um plano e tenha um roteiro. Por exemplo, com as crianças, pensar nesse plano. Na segunda-feira a gente vai fazer tal e tal atividade, especificar para eles, deixar algo bem explícito. É importante deixar algo concreto para eles, para que eles tenham em mente, opa, na segunda-feira eu vou fazer uma oficina de slime. Na quarta-feira a gente vai brincar lá no quintal. Um exemplo. E aí ter algo bem específico. Em determinado horário pela manhã vai ser atividade da escola. E ter algo específico para ele, uma rotina para a criança, para o adulto. Como seria esse processo da rotina, esse planejamento? Elaborar coisas que você antes não tinha tempo para fazer em casa, que agora você pode fazer. Como, por exemplo, organizar alguma coisa da sua cozinha, do seu quarto, ou aqueles que estão trabalhando em casa, elaborar um horário específico para ter esse trabalho em casa, colocar rotina, ter um planejamento, que acaba que você fica mais organizado, você sabe como aproveitar melhor o seu tempo, e é muito importante que você tenha essa rotina, esse planejamento. E com isso, quando você elabora essa rotina com os filhos, você começa a trabalhar melhor o seu tempo de qualidade com a criança. Por exemplo, se você vai cozinhar, a criança pode participar desse momento junto com você, o adolescente, seja quem estiver ali. Vocês podem participar desse momento em conjunto, né? Depois a gente vai estar dando outras dicas para vocês falando mais sobre isso. Por exemplo, com um adolescente, vocês podem assistir séries juntos, ter um momento mais amplo em família e ampliar mais essas atividades, né? Sempre convidar a criança para participar com você também quando for possível. É claro que quando for algo do seu trabalho, especificamente, nem sempre vai ser possível você estar convidando, né? Mas é importante elaborar essa rotina, deixar muito claro o que você tem que fazer ou não. E assim, é importante que se você não conseguir fazer, se for naquele dia que você não está com vontade, não quer seguir a rotina, não se cobre, tudo bem. Não seguir a rotina, tudo bem. Não conseguir seguir o plano, não se culpabilize por isso, né? A gente entende a situação que nós estamos vivenciando, então tudo bem. Não conseguiu, amanhã você tenta seguir a rotina novamente, né? E continuar tendo uma atividade, um momento mais ativo. Acho que é isso. Então assim, Marcela, pelo que eu entendi, é importante, então, que a gente, nesse momento de quarentena, a gente aproveite para ter um tempo de qualidade em casa. Isso, em família. Né? Em família. Junto. Aproveitar esse momento familiar que, muitas das vezes, quando a rotina está normal, a gente não consegue, porque a gente entra no piloto automático, chega em casa cansada, aí muitas das vezes cansada, dá um pouquinho de atenção, já está na hora de fazer a criança dormir, quem tem filho pequeno, ou muitas das vezes quando a gente chega em casa numa rotina normal, a gente ainda leva trabalho, né, para casa, dá um pouquinho de atenção, tem que terminar o trabalho, né, em casa, e não tem alguns momentos assim durante a semana tão importantes, que é o que a quarentena está nos trazendo. Sim. Então vamos falar só coisas positivas e reflexões do que a quarentena está nos trazendo, né? Uma outra coisa que eu anotei aqui que eu achei bem interessante que você colocou foi sobre as crianças participarem com novas aprendizagens. Então, se de repente a mamãe está lá cozinhando, se vê que não tem muito perigo, dependendo da idade da criança, a criança pode então ajudar a colocar o ovo na massa do bolo, né? Pode ajudar nessas atividades e pode também, por exemplo, levar o brinquedo dela para a cozinha. Você está cozinhando, sendo a mãe ou o pai que estiver longe cozinhando, do forno, né?
E aí pode pedir para a criança trazer o brinquedo dela para a cozinha. Por exemplo, a criança gosta de jogos de cozinha, ela poder estar brincando também lá perto de você, em conjunto, ela também fantasiando que ela está cozinhando alguma coisa. Ou quando for possível, por exemplo, você decide que vocês vão fazer um bolo na quinta-feira, um exemplo. Então, opa, na quinta-feira a gente vai fazer um bolo. E aí ela vai poder, isso já é uma atividade que pode ser da rotina da semana. Então, na quinta-feira a gente vai fazer um bolo, a criança já vai ficar ansiosa pela quinta-feira. Quando é quinta-feira? Quinta-feira é depois de quarta. Né? Ela já vai ficar ansiosa esperando por esse dia. E aí é importante você, então na quinta-feira a gente vai fazer atividade e aí já deixar tudo organizado como vai ser o procedimento, né? Primeiro isso, depois aquilo, especificar o momento e aproveitar. O tempo em família, ele é muito importante, né? Assim, ele não vai ser só nesse momento que vocês estão em quarentena, ele acontece na nossa vida do dia a dia. Agora, ele ser de qualidade ou não, é a importância que a gente dá para ele. Por exemplo, é algo simples, é automático, todo dia você tem que fazer uma comida, né? Mas aí a importância que você dá para esse tempo em família e para trazer a criança para participar é o que muda, o que deixa ele realmente de qualidade. Entendeu? Mesmo quando voltar às rotinas normais, mesmo quando voltar ao trabalho, as atividades que você precisa estar mais ausente de casa, é importante que o tempo em família seja realmente fortalecido, porque são esses momentos memoráveis que vai ajudando no desenvolvimento da criança, né? E ela vai começando a ficar guardada, são informações importantes para esse desenvolvimento. Então, o tempo em família, ele precisa ser efetivo realmente, ele precisa acontecer, né? Que a criança se perceba como pertencente ao grupo, que ela pode realmente colaborar, que ela está junto com você, que você não está ali no automático, mas que vocês estão em conjunto mesmo, ali fazendo determinada coisa. Marcela, e aí se algum seguidor tiver mais alguma pergunta, daqui a pouco a gente volta, né, para Marcela responder, senão a gente vai para a próxima pergunta. A próxima pergunta é assim: a gente tenta buscar mais e mais informações nesse momento em todos os canais de comunicação que a gente tem acesso. Por exemplo, a gente pode nesse momento, o que você nos orienta de abrir todas as informações que chegam no e-mail, que chegam no WhatsApp, que chegam nas nossas redes sociais, que hoje também são canais de comunicação. A gente busca portais de notícias cada vez mais nesse momento. Qual é a sua orientação? Então, informação ela é muito importante. Eu acho que todos nós estamos cheios de informações, só que a gente precisa filtrar essas informações. É importante a gente saber em que momento eu posso ou não posso pegar essas informações. Minha sugestão: escolha um momento do dia para você filtrar essas informações. Eu falo por experiência. Eu cheguei nesse momento também que eu queria muitas informações, e acaba que isso nos traz angústia, isso nos traz ansiedade. E se a gente não tiver o cuidado, a atenção relacionada a isso, a gente pode entrar em crise. Então a gente precisa realmente dar uma pausa em relação a essas informações e escolher um momento do dia para ter acesso a essas informações. Escolham pelo período da manhã, da tarde, da noite. Escolha um momento que vocês queiram ter acesso a essas informações, né? E é importante vocês não ficarem muito pegando essas informações. Notícias boas também são importantes. No meu Instagram profissional eu coloquei muito sobre isso. A gente está pensando também em informações boas relacionado a isso, porque acaba que quando a gente pega só informações ruins, o sentimento de ansiedade, de medo vai aumentando muito. E ele traz outras consequências físicas também. A gente começa a ficar com taquicardia, muito ansioso, sentimento de medo. A gente acaba passando isso também para os filhos. E é importante a gente ter muito cuidado com esse acesso às informações. Filtre bem de onde você vai pegar essas informações. Não fique todo o tempo pegando essas informações, muita informação, muita quantidade, que acaba que você não sabe muito o que fazer com tanta informação. E você precisa dar uma pausa mesmo. Essa é a minha sugestão, né? Faça essa filtragem das informações que você recebe. Escolha um momento específico para ter acesso a essas informações. Né? Tente ficar o máximo distante possível de informações que vai comprometer a sua saúde mental, porque a saúde mental importa muito também. Não só a saúde física, mas a mental também é muito importante. Né? Então já te interrompendo, só para a gente resumir, então, nesse momento de busca de informações, então tem 3 passos aí que a gente pode seguir, Marcela. Seria filtrar as informações que chegam e escolher um só período do dia, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, não ficar o dia inteiro buscando cada vez mais informações para você, de repente, não ter uma crise de pensamento acelerado, não ter um problema de crise de depressão, de ansiedade. E a outra é ter cuidado com as fake news, né? Precisa ter muito cuidado, filtrar as informações que você recebe. Sempre checar se a informação faz sentido ou não. Se a fonte é segura, né? Isso. E assim,
ter esse cuidado. Tenta também utilizar as redes sociais para momentos de distração, outras coisas, tipo, ver algo que te faça rir, uma bobeira, sabe? Fala sobre bobeira, algo que te distrai, por exemplo, Big Brother, uma outra questão que vai te distrair, que você vai pensar em outras possibilidades, ver objetos para casa, sabe? Outras possibilidades nas redes sociais que não seja só essa, né? Isso, que não seja só essa informação, né? Pense em outras possibilidades. Que eu acho que isso ajuda na sua saúde mental. Leia, é importante fazer outras questões, mas a gente vai já entrar nessa questão das dicas, né? Mas não ficar somente nas redes sociais, porque acaba que isso prejudica a saúde mental, né? E é óbvio que quando a gente traz prejuízo na nossa saúde mental, traz prejuízos físicos também, né? Que a gente precisa ter esse cuidado, porque existem as doenças psicossomáticas, né? Que acaba sendo um conjunto da nossa saúde mental com a questão física, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, é realmente filtrar o que a gente recebe, né? É importante. Então a gente já emenda a terceira pergunta, que é sobre dicas do que fazer em família. E aí, Marcela, eu queria começar dando uma dica assim que eu acho que é bem importante, que nesse momento de quarentena a gente pode juntar o isolamento social com a solidariedade. Então, que tal nesse momento de quarentena você ir lá no seu armário, ver o que você não usa mais, você agora tem tempo suficiente para isso, ver o que você não usa mais, o que o seu marido não usa mais, ou quem mora com a mãe, com os pais. Para todo mundo dar uma olhada aí no armário dos sapatos, das roupas, dos filhos, os brinquedos que eles não utilizam mais. Deixa tudo separado, vamos aproveitar essa quarentena para fazer uma ação bem positiva, que vai impactar outras pessoas que são necessitadas e que às vezes a gente tem um monte de coisa lá no nosso armário que a gente não usa mais, mas que a gente não tem tempo, né, para fazer aquela simples doação. E agora a gente está tendo tempo para isso, então vamos utilizar essa quarentena aí para solidariedade. E aí não entregar agora, que nesse momento a gente precisa obedecer o que as autoridades estão colocando para que a gente fique em casa. Mas a gente deixa guardado, já deixa separado lá, e aí no momento certo que as autoridades liberarem a normalidade das rotinas, a gente faz essa doação, que eu acho que não importa se vai ser nesse primeiro momento ou num segundo momento, a gente vai ter... vai impactar as famílias e vai poder ajudar elas da melhor forma possível com essas doações. Bem positivo. Fora que você está ensinando a criança empatia, né? A criança ou o adolescente, no momento que você começa a pensar no outro também, né? Então, ele vendo que você está ali separando objetos, ele também vai ficar empolgado para separar o deles também. E aí você está ensinando muitas coisas. Solidariedade, pensar no outro, empatia, se colocar no lugar desse outro, das crianças que têm que ficar em casa, mas não têm brinquedos. Dos moradores de ruas que não têm roupas, né, que não têm cobertores, e você está falando sobre outros temas que é importante também conversar com as crianças a respeito. E aí, entre as dicas que a gente pode estar pontuando para vocês, pode ser filmes, existem muitos filmes legais. Eu compartilhei alguns com a dona Cristina a respeito desses filmes. A gente alimentou as dicas de filmes lá no nosso sistema ProESC. Quem ainda não teve acesso, manda um e-mail pra gente, entre em contato com o nosso WhatsApp, com o nosso número fixo. A gente está trabalhando de 8 às 15h30, às 16h. A gente tem ficado na escola todos os dias de plantão. Como eu falei, a gente instaurou um comitê da crise justamente para atender os pais. Então, foi alimentado lá no sistema essas dicas desses filmes. E o que mais que a gente pode fazer, Marcela? Nesses filmes tem muitas coisas que vocês podem estar dialogando com as crianças depois, quando finalizar o filme, a respeito do assunto, do que foi falado lá no filme. Por exemplo, filmes Utopia, que já foi sugerido pela escola. Existem muitos temas que podem ser abordados, como diversidade, como respeito, como diferenças entre pessoas, cargos, lutar pelos seus sonhos. Então, assim, depois do filme, é interessante vocês falarem sobre ele, discutirem sobre eles. E outra sugestão, quando vocês forem fazer atividades assim, coloquem no plano, por exemplo, que dia que a gente vai assistir filme, em que horário que a gente vai assistir filme, para que a criança ela não perca realmente essa rotina, para que ela fique mais organizada. Até para ela entender que, em determinado momento vai ser tal coisa, e no outro momento eu vou fazer outra coisa. Para vocês terem tempo também, por exemplo, de a criança entender que, agora eu vou brincar com meu brinquedo concreto lá, com carrinho, com casinha, com fogão, enfim. Ela vai escolher um brinquedo que ela vai estar brincando e a mamãe ou o papai vão estar fazendo outra coisa. É o tempo de cada um e é importante nesse planejamento, deixar realmente alinhado o que é para cada um fazer.
E aí a sugestão é colocar no planejamento. Outra sugestão é fazer jogos que envolvam a família, né? É importante ter esse momento em família, já que vocês estão mais em casa, é uma boa sugestão. Existem jogos como Banco Imobiliário, Mimicando, que é um jogo de mímica. Tem também Monopoly, que é um jogo bem parecido com o Banco Imobiliário e é bem bom, né? Você pode ter uma interação bem legal. As crianças realmente gostam muito, porque o Monopoly e o Banco Imobiliário tem uma maquininha de cartão que pode ser passado e acaba estimulando muita criança. Ela quer mexer na máquina de cartão. É bem interessante. O Monopoly e o Banco Imobiliário. Outra sugestão que pode ser o cara a cara também, que ela normalmente precisa brincar com uma outra pessoa. E aí ali o cara a cara é do meu tempo. Ainda tem cara a cara. E ele é muito bom, as crianças gostam muito. Jogo da memória. Jogo da memória é uma boa sugestão também, quebra-cabeça. Existem muitos jogos que dá para ser utilizado com as crianças. Cara a cara, elas gostam muito, porque além de desenvolver o raciocínio lógico, ver quem consegue mais rápido achar os personagens, tem um momento de interação, né? De ver, seu personagem é esse, seu personagem é aquele. Enfim, vocês estão interagindo em conjunto. E a gente volta a falar, isso é tempo de qualidade em família, né? E é muito importante. Outra sugestão é fazer oficinas com os filhos de vocês. Né? Por exemplo, oficina de slime, oficina de massinhas, construir um brinquedo com objetos recicláveis, objetos que tem em casa mesmo. Por exemplo, pode pegar a caixa de ovo, aquela caixa de ovo, e fazer um jacaré com ela. Pode fazer uma borboleta, pode fazer vários brinquedos com isso. E aí existe no YouTube dicas de como fazer brinquedos com objetos recicláveis. Por exemplo, com a garrafa PET, você pode fazer um foguete. E aí a criança, elas ficam muito felizes. Eu já fiz uma oficina assim. Pode fazer um carrinho. Pode fazer um carrinho, pode fazer o vai e vem, né? Que é só colocar uma corda e fazer o vai e vem. As crianças, elas ficam muito felizes porque eu construí o meu brinquedo, foi algo diferente. E fora que você ocupou o tempo dela e foi uma construção. Houve algo para o desenvolvimento dela, há um desenvolvimento muito significativo aí, né? E fora o significado que ela dá para esse brinquedo. Eu construí esse brinquedo e foi com minha mãe, foi com meu pai, foi com meu irmão. É importante. A construção desse brinquedo, você pode convidar até o adolescente para participar também, se ele tiver um irmão mais novo. De ele estar em conjunto, construindo lá o brinquedo para o irmão mais novo. Né? Outra dica para tendo esse momento de mais proximidade com o adolescente. O jogo em família funciona muito com o adolescente, principalmente, por exemplo, detetive, mimicando. Esses jogos, eu digo por experiência, os adolescentes que eu atendo na clínica, e quando eu passo atividades nesse sentido para as famílias fazerem, funciona muito. Eles ficam bem contentes com essas atividades. Então, é uma boa sugestão para trabalhar também com os adolescentes. Esses jogos mais de tabuleiro também. E acredito que sejam isso, as dicas que a gente pode estar passando. Não, foi ótimo, acho que a gente enriqueceu. Tem alguns comentários. A quarentena. Deixa eu só, antes de a gente escutar os novos comentários, a gente está preparando algumas lives para a semana que vem, né, Marcela? Então, a gente vai provavelmente juntar aí a Marcela, nossa psicóloga, com a nossa Nutri, Bianca, e elas estão programando aí várias atividades para que as crianças interajam, né, nossos alunos interajam junto conosco e possam fazer em casa algumas das dicas que nós demos agora para vocês. Tá bom? Então vamos ouvir aí o que os nossos seguidores estão colocando, ouvir os comentários. A Maria Rubinha, ela fala que já assistiu todos os filmes que mandaram no site. Ai, que bom, Maria. Olha, que legal. Vou mandar mais então, Maria. A Ana sugestões. fala que eles brincam de Banco Imobiliário e falaram que a dona é a Marcela. Que bom, que bacana. Também adoro vocês. O Matheus fala que eles, na quarentena, eles podem desenhar, assistir desenho, e que ontem ele terminou o Lego, o Matheus Marical. Olha, que bacana. Depois diz aí pra gente, Matheus, qual foi o Lego que tu terminou, porque a gente sabe que terminar o Lego requer paciência, compartilha atenção. Compartilha foto com a gente. Manda foto pra gente do Lego montado, que a gente vai adorar. E outra coisa também que eu queria perguntar de vocês que estão nos assistindo, as nossas crianças, é se vocês estão seguindo a recomendação de lavar as mãos com sabão, ao tossir, proteger a boca, ao espirrar também com o antebraço, usar o álcool gel, né? Os papais e as mamães, se tiverem que trabalhar ao voltar, coloquem um paninho molhado com água sanitária antes de entrar em casa, para molhar os pés, não entrem com os sapatos,
deixem as roupas do lado de fora, vão direto ao banheiro, não abracem as crianças. Se por acaso vocês tiverem que sair de casa para voltar, não abracem as crianças, vão direto ao banheiro. Se vocês puderem colocar roupa suja no quintal, a maioria das pessoas utilizam um cesto de roupa suja, deixam dentro do banheiro, deixam dentro do quarto. Se vocês puderem deixar o cesto lá fora, levar essa roupa suja lá para fora, para o quintal, já para ir direto para a máquina ou para a área de serviço, também é uma dica bem importante para quem está em casa, para a gente continuar nos protegendo e evitar a disseminação desse vírus. Tem mais alguma coisa aí, tia Raíssa? O Matheus, ele respondeu que foi o Lego do Minecraft. Ah, então foi difícil, hein, Matheus? Bora bater parabéns, bora bater palma pro Matheus. E se mais algum aluno tiver alguma dica ou então quiser compartilhar conosco do que eles estão fazendo em casa, a gente vai adorar saber. Maria Rubim disse que está com muitas saudades. Ah, a gente também, Maria. Eu também, Maria. Acredito que o Alfredo, ele perguntou, vai ter quarentena até quando? Então, Alfredo, muitos alunos têm me perguntado isso, assim como os pais também têm me perguntado. Então, o posicionamento do meu caminho hoje é seguir o que as autoridades estão recomendando. Então, por enquanto, foi recomendado que a gente fique em quarentena até dia 31 de março, podendo ser prorrogado ou não. Então, eu acredito que na próxima semana, que já vai estar chegando perto do final do mês, é que nós vamos ter uma certeza se vai ser prorrogado por mais 15 dias, se a gente vai poder voltar, ou se não vai ser... ou se vai ser prorrogado por mais 30 dias, a gente não sabe como é que vai ficar a situação, então vamos aguardar as autoridades que cabem nos orientar nesse sentido. Mais algum, tia Raíssa? A Maria Rubim, ela respondeu que o pai dela fala para toda hora lavar a mão. É, isso mesmo, mas não é só lavar a mão, é lavar a mão com água e sabão. E aí colocar todas as musiquinhas que ela aprendeu quando ela era da educação infantil aqui na escola, na mente, em prática, na hora que ela estiver lavando a mão. Então, lava uma mão, lava a outra e aí fica lá cantando. Não esquece do dedão, não esquece das unhas, porque tem que durar a lavagem de mão no mínimo de 15 a 20 segundos ali lavando a mão com água e sabão, tá bom? Mais algum, tia Raíssa? Não? Então, por aqui a gente finaliza, a gente se despede agradecendo a participação. Muito Quem obrigada. não conseguiu participar da nossa live, a gente vai deixar gravado a entrevista com a Marcela lá no nosso canal do YouTube, Escola Meu Caminho. Vai lá, se inscreve, ativa as notificações, que a gente vai deixar salva essa entrevista para vocês reverem todas as dicas que a Marcela nos deu, que foi bastante importante nesse momento que estamos em isolamento social. E aí eu passo para você e a gente já encerra. Muito obrigada, crianças, por vocês estarem participando. E a gente se encontra quando a gente retornar, mas eu vou estar vindo sempre aqui dar outras atividades para vocês, outras sugestões para vocês estarem fazendo em casa. E é isso. Vou mandar mais sugestões também de filmes para vocês pelo aplicativo. É um aplicativo, isso? Não, é um sistema. É um Proesc. sistema. Isso. Eu vou mandar também para a tia Cristina tá passando para vocês, tá bom? Tchau, tchau.